Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Alessandra, trabalho com mandalas em pontilhismo e hoje eu vou ensinar vocês um jeito muito fácil de treinar os seus pontinhos e ainda fazer a sua primeira peça em pontilhismo. Vou ensinar vocês a fazer o efeito molécula. Ela é perfeita para quem está iniciando, porque não tem puxadinhos, não tem pinceladas, são só pontinhos para você treinar a pressão que você coloca na mão na hora de fazer os pontinhos e a distância entre um pontinho e outro. Para você que está chegando agora e ainda não sabe como preparar a base do MDF e como fazer as linhas guias para fazer a mandala em pontilhismo, eu tenho vídeos aqui no canal explicando passo a passo. Vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Acabando esse vídeo, você corre lá para assistir. Bora comigo! Aqui eu enumerei os boleadores para vocês acompanharem mais fácil. Coloquei na ordem do menor para o maior, para vocês acompanharem mais fácil quando eu estiver fazendo os pontinhos, porque cada volta, cada fileira vai ser com um tamanho de boleador e nós vamos aumentando gradativamente. Vocês podem perceber que tem alguns números iguais aqui. Eu coloquei o 2, coloquei igual aqui embaixo, 2, 2, 2, 2. Não sei se vocês já têm esses boleadores. Esses aqui, essa parte de baixo, todas as bolinhas são do mesmo tamanho. Por isso que eu coloquei o mesmo número, tá? Então, no 2, qualquer um desses aqui que vocês usarem vai ficar certo. E aqui eu coloquei na ordem certinha que esse lado aqui, eles têm tamanhos diferentes, do menor para o maior. E aqui os bastões também eu coloquei na sequência pra gente não confundir. Os bastões também são dos fininhos até os mais grossos. Lembrando que o tamanho das bolinhas não depende só do tamanho das pontas aqui dos boleadores. Depende também da quantidade de tinta que você carrega aqui nas pontinhas, tá? É sempre importante carregar bem de tinta, não pegar pouquinha tinta. Se você pegar pouquinha tinta, a bolinha vai sair pequenininha. Se você carregar bastante, a bolinha vai sair maior, vai sair mais cheinha, ela sai com um efeito mais bonito. E isso você vai percebendo ao longo do seu treinamento. Você vai criando prática conforme você for fazendo. Vamos iniciar aqui então a nossa mandala. Eu vou iniciar pelo centro com o boleador número 12, que eu mostrei para vocês anteriormente. Eu vou pegar com o boleador número 1, que é o menorzinho, eu vou arrumar a tinta aí no meio, dar uma espalhadinha nela, porque no final eu vou fazer mais 2 pontinhos aí por cima, tá? Então, eu vou dar uma espalhada para melhorar a tinta nesse centro. Depois, eu comecei a fazer esses pontinhos iniciais com o boleador número 1, também o menorzinho de todos. Vou fazendo as bolinhas uma a uma, devagar, com calma, prestando atenção para elas ficarem bem próximas uma das outras, mas tomando cuidado para elas não encostarem entre si e não encostarem também na bolinha do centro. Vão fazendo com calma, prestem atenção na sua respiração. A respiração ajuda muito a ter o controle na pressão das mãos para fazer bolinhas certinhas, na distância certa. Essa primeira fileirinha é muito importante ficar com as bolinhas bem certinhas, que ela vai comandar aí aonde vão ficar as outras, que vocês vão ver que as bolinhas ficam todas uma entre a outra, fileira por fileira, elas vão ficando uma entre a outra da fileira anterior. Finalizando essa primeira fileira, nós vamos para a próxima com o boleador número 2. Vai aumentando de 1 em 1 o tamanho do boleador. Aí carrega com tinta e vai colocando entre as bolinhas da primeira fileira. Uma a uma, com calma. Tente pegar sempre a mesma quantidade de tinta conforme você for carregando o seu boleador de tinta. Tente perceber o quanto você pega de tinta para pegar sempre a mesma quantidade. Não pegue muito pouca tinta, pode pegar tinta, pode mergulhar o seu boleador aí para pegar uma boa quantidade de tinta, porque se você pegar pouca tinta, a bolinha vai ficar muito pequena,
não fica com esse efeito cheinho, que é o efeito legal que dá nas mandalas em pontilhismo, que é um efeito lindo que dá nas mandalas em pontilhismo, os pontinhos mais cheios. Outra dica que eu dou para vocês é sempre que fizer uma bolinha, limpa com papel toalha, limpa a tinta que ficou ali na bolinha antes de você carregar a bolinha novamente, porque senão a tinta vai endurecendo no boleador e aí as suas bolinhas consequentemente vão ficando de tamanhos diferentes também. Agora eu peguei o boleador número 3 e vou fazer a mesma coisa, ainda com a tinta branca. Vou carregando o boleador, limpando a pontinha para não ficar com excesso de tinta ali na pontinha quando a tinta começa a endurecer. E vou fazendo as bolinhas uma a uma entre as bolinhas da fileira anterior. Essas marcações no MDF, as linhas guias, ajudam a nós seguirmos uma orientação para elas não ficarem tortas, para não ficarem em círculos tortos. Percebam que já vai começando a dar um efeito, um pouco de profundidade. Agora eu vou com o boleador número 4, mesma coisa ainda com a tinta branca, colocando bolinha por bolinha entre as bolinhas da fileira anterior. Ela já vai começando a dar um efeito de profundidade, das bolinhas menores para as maiores. É muito legal de fazer esse efeito molécula. Agora vamos para a próxima fileira. Eu ainda continuei com o boleador número 4 para eu carregar com um pouquinho mais de tinta com o mesmo boleador para não aumentar de forma tão abrupta o tamanho das bolinhas. Então eu continuei com o boleador número 4 nessa fileira, mudei de cor, fui para o rosa mais clarinho. E continuei carregando um pouquinho mais o boleador com a tinta. E fui fazendo as bolinhas da mesma forma entre as bolinhas da fileira anterior. Agora a próxima fileira com o boleador número 5. Se vocês perceberem que quando pega a tinta e aplica no MDF, a bolinha fica um pouquinho menor do que você quer, do tamanho que ela fique, é só pegar um pouquinho mais de tinta e depositar por cima da bolinha que você acabou de fazer. Com leveza na mão, com cuidado para ela não ficar maior do que você gostaria que ficasse. Como ela já vai dando um efeito legal, um efeito visual legal.
Agora nós passamos para o bastão número 7, o bastão mais fino, e continuamos com a mesma cor ainda, com a cor rosa, a rosa mais clara, e pegando a bolinha, pegue uma boa quantidade de tinta para depositar a bolinha aí entre as bolinhas da linha anterior. Pegue uma boa quantidade de tinta para a bolinha não ficar muito rasa, para ela ter um volume e ficar bonita, dar esse efeito visual bonito que o pontilhismo dá. Agora passamos para o bastão número 8 e a mesma coisa, pegar mais tinta e ir depositando entre as bolinhas da fileira anterior. Agora vamos passar para o próximo bastão, número 9, e continuar a mesma coisa. Eu já mudei a cor da tinta, passei para um rosa um pouquinho mais escuro. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o nome das cores que eu utilizei. É muito importante a consistência da tinta para conseguir bolinhas perfeitas, bolinhas cheinhas. É muito importante a consistência da tinta. Eu gosto muito das tintas da Acrylex, só uso as tintas da Acrylex. Não é publi, tá? Gostaria que fosse, mas as tintas da Acrylex têm uma consistência perfeita para o pontilhismo. E isso é muito importante para as bolinhas saírem bem feitas. Agora vamos para o bastão número 10, com a mesma cor, pegando a tinta e aplicando entre as bolinhas da fileira anterior. A sua tinta ela não pode estar nem muito grossa, nem muito fluida, muito líquida, senão as bolinhas não saem legais, não saem como devem sair. Tem algumas tintas que nós temos que diluir um pouco em água, em soro, alguns outros produtos para conseguir fazer as bolinhas certinhas. Mas a Acrylex, quando a tinta tá nova, a tinta boa, não precisa diluir em nada. Ela é ótima. E vamos para mais uma camada. Com o boleador número 11, o bastão número 11, pegando mais um pouquinho de tinta. E esse é o resultado final da nossa mandala com efeito molécula, e aplicando entre as bolinhas da fileira anterior. Olha que efeito lindo que dá esse efeito molécula.
É legal vocês também colocarem as tintas de vocês em um godê, algum potinho de tinta e fechar a tinta de vocês que vocês não estão usando, o pote de tinta, né? Fechar, não deixar aberto, porque com o tempo a tinta vai engrossando, a consistência dela vai perdendo a qualidade, vai ficando um pouquinho mais grossa. Então sempre coloquem a quantidade que vocês vão utilizar num godê ou num potinho, qualquer outro lugar, e fechem o pote de tinta de vocês para conservar a tinta por mais tempo. Esse é o efeito lindo que nós conseguimos. Depois de secar bem a tinta, eu fui com o bastão número 10 e apliquei mais uma bolinha aí por cima no centro, da cor rosa mais clara. Ajeitei essa bolinha com o boleador número 1, com a pontinha mais fina. E depois de secar bem essa camada, fui com o bastão número 7 e fiz mais uma bolinha por cima. Depois que a tinta toda estava bem seca, eu fui apagar as linhas guias com o lenço umedecido. Vocês podem perceber que com o lencinho umedecido nós conseguimos apagar facilmente as linhas guias, sem estragar nenhuma bolinha. Para finalizar, vamos aplicar o verniz. Eu estou aplicando um verniz brilhante em spray para proteger bem a peça e deixar um brilho lindo. É indicado aplicar esse spray numa distância mais ou menos de 30 centímetros. E esse é o resultado da nossa mandala com efeito molécula. Essa foi a aula de hoje. Eu espero ter ajudado vocês a criar sua primeira mandala em pontilhismo. Pode ser que seus pontinhos não saiam tão perfeitos de primeira, isso é totalmente normal, mas vocês vão ver que treinando um pouquinho por dia, vocês vão conseguir fazer pontinhos e mandalas perfeitas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!